No futebol, a regra parece clara. Para ser um gigante, você precisa ganhar a Copa do Mundo. Mas e se um jogador conquistasse tudo, fosse eleito o melhor do planeta 3 vezes, desse um título inédito ao seu país com um gol lendário, e mesmo assim a Copa não entrasse na sua galeria? Esta não é a história de um rei sem coroa. É a de um imperador que o destino sabotou e tirou do palco principal. Esta é a jornada de um atacante que jogava como um bailarino e que teve uma carreira marcada tanto pela genialidade quanto pela fragilidade. Esta é a história de Marco van Basten. Marco van Basten era conhecido como o Cisne de Utrecht, e não era à toa. Ele era alto, técnico e possuía uma agilidade que desafiava a sua altura. Em campo, ele se movia com uma leveza única. Era um centroavante que não dependia da força bruta. Sua arma era a precisão de um sniper e a beleza de seus movimentos. Voleios, bicicletas, toques de primeira, para ele, o impossível parecia rotina. Após se tornar uma máquina de gols no Ajax, ele desembarcou em Milão em 1987. Lá, ele não seria apenas mais um jogador. Ele era a peça que faltava em um dos maiores times da história. No Milan, Van Basten encontrou seus compatriotas holandeses, Ruud Gullit e Frank Rijkaard. Juntos, eles formaram um trio que mudou o futebol. Comandados pelo técnico revolucionário Arrigo Sacchi, aquele Milan não só vencia, como atropelava os adversários, jogando com uma filosofia de pressão total e ataque incessante. Eles conquistaram o campeonato italiano e, mais importante, dominaram a Europa, vencendo a Champions League 2 vezes seguidas, em 1989 e 1990. Van Basten era o finalizador letal daquele time, o artilheiro que colecionava gols e prêmios, incluindo 3 bolas de ouro em 1988, 1989 e 1992, que confirmavam: ele era o melhor do mundo. Mas antes de dominar a Europa com o Milan, Van Basten deu à Holanda sua maior alegria. Na Eurocopa de 88, ele foi o herói improvável. Saiu do banco de reservas para se tornar o artilheiro do campeonato. O gol dele na final contra a União Soviética, aquele voleio sem ângulo, é até hoje um dos gols mais espetaculares da história. A Holanda era campeã da Europa e a expectativa era que o time embalasse para a Copa de 1990. O palco estava montado na Itália, sua segunda casa. Van Basten era o melhor jogador do planeta e a Holanda a grande favorita. Só que o sonho virou pesadelo. O time, rachado por conflitos internos, nunca conseguiu jogar o que sabia. Em 4 jogos, o melhor atacante do mundo não marcou um único gol. A Holanda foi eliminada nas oitavas, num jogo tenso contra sua grande rival, a Alemanha Ocidental. Foi uma das maiores decepções da história das Copas. A Copa de 90 foi um balde de água fria, mas o verdadeiro inimigo de Van Basten não estava em campo. Era o seu próprio tornozelo. Ele sempre sofreu com lesões, e a partir de 1992, a situação se tornou uma tortura. Múltiplas cirurgias, tratamentos, tentativas de retorno, nada funcionava. Em sua biografia, ele conta que havia noites em que a dor era tão insuportável que ele precisava se arrastar pelo chão apenas para ir ao banheiro. Seu último jogo oficial foi a final da Champions de 1993, contra o Olympique de Marseille. Ele tinha apenas 28 anos. Ele lutou por mais 2 anos para tentar voltar, mas em 1995, com 30 anos, anunciou o fim de sua carreira. O futebol perdia um de seus maiores gênios, não para um zagueiro, mas para a fragilidade do corpo humano. Histórias como a do Cisne de Utrecht nos mostram que a grandeza de um jogador pode ser medida de várias formas: pelos títulos, pela beleza do jogo e até pela coragem para enfrentar as adversidades.
Mas seu legado é imenso. Ele tem 3 bolas de ouro, múltiplos títulos italianos e 2 Champions League. E o mais importante, ele tem o título da Euro 88, conquistado com um dos gols mais espetaculares de todos os tempos. Sua carreira é um símbolo de técnica absurda, de gols que eram obras de arte e daquela pergunta que sempre fica no ar. E se? Ele se tornou uma lenda não apenas pelo que ganhou, mas por tudo aquilo que o destino nos impediu de ver. Ele se tornou eterno por sua elegância, uma glória que nenhuma lesão pôde apagar. E Van Basten não está sozinho nessa lista de gigantes que não levaram a Copa. Ao lado dele está um brasileiro que não precisou do Maracanã para ser coroado rei. Um maestro que transformou a capital da Itália em seu império e se tornou o 8º rei de Roma. Mas a história de como Falcão conquistou a cidade eterna? Bom, isso aí já é papo para outro vídeo. Se você também se inspira com o poder dessas jornadas, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo. E comente aqui embaixo, na sua opinião, qual foi o gol mais genial do Van Basten? Salve galera, se você assim como eu gosta de conteúdo de vídeo de jogadores lendários, deixa o like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo também para eu saber se vocês estão gostando do conteúdo.